hoje é o GERD, o ser e a serenidade. Queridos amigos, nossos votos de muita paz. Nós vamos comentar hoje sobre uma obra do professor Herculano Pires, que tem exatamente esse título, O Ser e a Serenidade. O professor Herculano Pires foi filósofo dos anos 70 e foi filósofo espírita, professor, e desenvolveu uma série de obras publicadas de um valor realmente muito importante na área da filosofia, da reflexão. E nós podemos dizer com toda tranquilidade que Herculano Pires foi um dos grandes intérpretes do pensamento kardeciano. Possivelmente no Brasil tenha sido pensador que por mais conseguiu adentrar o pensamento de Kardec. E nessa obra, O Ser e a Serenidade, ele vai nos mostrar que o ser humano é um ser inquietante, é um ser inquieto. E este ser inquieto, ele está centralizado basicamente em dois aspectos. O primeiro aspecto é que essa inquietude humana, ela tem um aspecto ontológico, ou seja, tem um aspecto muito mais profundo, que é a própria necessidade do ser humano, enquanto ser imortal, de buscar constantemente o processo de autoaperfeiçoamento. Essa busca de um melhoramento interior, de um melhoramento pessoal, a busca de evolução, de progresso, essa ânsia do ser humano querer ser, mesmo que isso não esteja tão conscientemente assim formulado para a pessoa, mas que na nossa essência nós buscamos isso, é uma busca constante de melhoramento. E isso nos faz seres inquietos, porque nos conduz, pelos estímulos da própria vida, a sermos melhores do que somos. Então, essa necessidade fundamental do ser humano desenvolver aquilo que Allan Kardec chamou da sua perfectibilidade, a sua capacidade de desenvolver as suas potencialidades criadoras, a sua inteligência, os seus sentimentos. Isso faz com que o ser humano, ao longo das suas múltiplas vivências, ele vá buscando esse processo constante de autoaperfeiçoamento. É claro que nem todos conscientemente fazem isso. Há muitos indivíduos que se delongam, que se demoram pelos caminhos tortuosos, muitas vezes da rebeldia, mas a vida naturalmente vai nos conduzindo a determinados estímulos, e esses estímulos vão nos levando a um processo interior de reflexão. E tudo isso, por vezes, nos conduz a um processo de autoavaliação, de revisão de valores, que nos tenta levar ao longo da nossa jornada para um processo de melhoramento ético, moral, espiritual. Então, o ser humano é um ser inquieto porque não é um ser pronto, não é um ser acabado, não é um ser perfeito, é um ser que está no processo de aprimoramento, de aprendizagem. E como nós não sabemos tudo, nós não podemos tudo, nós não logramos tudo, nós ansiamos, nós buscamos o melhor, a arte, a estética, o belo, nós buscamos isto, né? Isto nos inquieta, não deixa o ser, enquanto ser espiritual, entrar num estágio, né, de estagnação. Mesmo que indivíduos se delonguem, às vezes, no processo de uma caminhada mais lenta na sua jornada evolutiva. Mas em algum momento o ser é impulsionado a caminhar com mais precisão para frente. Então, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista ontológico espiritual, nós somos conduzidos a um processo de
de evolução, e somos seres inquietos porque nós buscamos essa evolução. Sobre outro aspecto, que é o aspecto da existência, o aspecto físico, das condições em que nós estamos agora na nossa existência corporal, nós muitas vezes também vivenciamos as inquietações, porque as inquietações fazem parte da vida corporal também, na nossa experiência existencial. Muitas vezes nos defrontamos com os desafios familiares desta ou daquela ordem, nos defrontamos com problemas financeiros, problemas de saúde, com várias situações de desafio que vão conduzindo o indivíduo a esse processo, muitas vezes, de inquietação interior. Então, estas duas questões nos levam a pensar que a inquietação, essa inquietação do ser humano, leva à angústia também. Em algumas situações, poderá levar a um estado de angústia. E a angústia é o mal-estar da alma. E nós sabemos, talvez tenhamos dificuldade de definir o que seja uma angústia, pelas suas variedades, as suas várias possibilidades, mas nós sabemos muito bem o que na prática significa o indivíduo passar por uma experiência angustiante. Essa experiência ela é construída por vezes dentro de cada um. É no mundo interior que o indivíduo, segundo Herculano Pires, constrói a inquietação, a angústia, o desespero ou a serenidade. É dentro do mundo interior que é o espaço das nossas emoções. Então, a angústia é o mal-estar da alma. E nós vivemos hoje, segundo ele, numa sociedade do desespero, aonde é muito fácil a gente se desesperar diante de determinadas situações, de perder o parâmetro do equilíbrio, de entrar num processo mais de falta de esperança, porque a palavra desespero, ela significa exatamente isso. Há uma falta de esperança no indivíduo. Tá? E é uma falta de serenidade. Então, é uma inquietação que extrapolou seu limite natural e ela não dialoga mais com a serenidade. Ela tomou as rédeas, é o corcel desgovernado. É o cavalo desgovernado que leva a carruagem para onde ele quer. Então, o desespero, quando ele não é trabalhado, né, o indivíduo não trabalha o seu estado de serenidade, muitas vezes uma situação que se apresente, uma situação desafiadora, pode fazer com que a pessoa adentre para o caminho do desespero. E hoje nós vivemos uma sociedade bastante tumultuada. Né? Vivemos uma sociedade inquietante, uma sociedade que tem os seus desafios. E quando nós estamos na vida corporal, em qualquer circunstância, algumas mais desafiadoras, é natural que o ser humano, em algumas situações, ele entre no processo interior, né, de mais desesperação. Mas o que se vai construindo dentro de si mesmo, os valores que nós edificamos ou aqueles que deixamos de construir. Isso poderá fazer muita diferença para que na hora de uma situação externa que se apresente ou interna, como é o caso, por exemplo, de uma questão de doença, problema do indivíduo, é problema interno a ele próprio, tá? Ou problema externo, uma situação que às vezes não depende só de nós resolver. A pessoa, então, sem parâmetros, sem instrumentos para poder administrar aquela situação, a pessoa, então, entra num estado de desesperança, de desequilíbrio, de tormento, e isso vai conduzindo a um processo, muitas vezes, traumático para o ser humano. Nós vivemos uma sociedade também que criou seus artificialismos, nos diz Herculano Pires. A serenidade artificial, onde a pessoa diz, eu vou
agora eu vou fazer uma meditação na frente do rio, ou diante de uma paisagem e tal. O indivíduo se vai para um lugar da natureza, faz um estado de meditação, mas não constrói a serenidade dentro de si. E há momentos, e muitos momentos, onde o indivíduo não vai poder sair daquela situação em que se encontra e ir lá para baixo de um jardim, né, para um lugar fazer uma meditação. A serenidade não pode ser vista como algo que esteja externo a nós. Não é o ambiente que nos dá a serenidade. A pessoa, entramos no lugar, ficamos serenos. Sim, nós entramos em sintonia com a psicosfera daquele ambiente. Então, quando aquele ambiente, o ambiente, as pessoas que estão vibrando dentro daquele ambiente, com aqueles pensamentos de harmonia, de paz, de quietude, de serenidade, criamos, pelas vibrações mentais, emocionais que nós emitimos, nós criamos uma espécie de uma psicosfera, ou seja, uma atmosfera psíquica, que vai envolvendo determinados ambientes. Da mesma forma, os lugares, as casas, residências, onde as pessoas estão sempre brigando, estão sempre se vitimizando, estão sempre queixosas, estão sempre martirizadas, isso denota naturalmente que os estados emocionais, psicológicos de cada um reflete aquilo que o indivíduo está sentindo. E isso vai, ao longo do tempo, vai se projetando, vai criando a atmosfera psíquica. Você entra na casa da pessoa e diz, um lugar, sente um ambiente mais denso, né? A pessoa sai com dor de cabeça. Porque aquela atmosfera psíquica, ela é uma atmosfera mais densa, pela qualidade dos pensamentos que ali são alimentados. Agora, na medida em que as pessoas convivem, que têm os seus problemas, porque todos temos, têm os seus dilemas, porque todos temos, têm os seus momentos de desafios, porque todos temos, mas as pessoas, apesar dos seus problemas, dos seus desafios, buscam encorajamento interior para poder olhar a vida de uma outra forma e olhar aquela circunstância, aquele problema, aquele desafio também de uma outra forma. E com isso, o quadro emocional vai mudando também, o quadro mental vai mudando, a atmosfera psicológica vai mudando. Então a pessoa vai projetando, né, vai projetando os seus pensamentos de acordo com o teor das suas próprias vibrações emocionais, psicológicas, mentais, etc. Você vai criando uma atmosfera harmoniosa. Muito bem. Então o indivíduo entra num lugar que tem uma psicosfera harmoniosa e a pessoa muitas vezes sente, percebe isso. Né? É um ambiente de calma, de tranquilidade, muito bem. Mas a tranquilidade é do ambiente, não é a minha. Então o indivíduo entra e está bem, mas quando sai, volta a ser o que era. Quer dizer, ele continua, na verdade, com um estado interior de desarmonização. Então, essa é uma serenidade artificial. Porque ela não é uma serenidade construída dentro de si mesma, ao preço da própria reflexão. Não. É uma serenidade que eu vou buscar no ambiente, saio do ambiente, daqui a pouco passa aquela atmosfera psíquica e eu volto. Exatamente a alimentar tudo aqueles pensamentos, aquelas emoções, e volta tudo como era antes. Então, muitas vezes, há indivíduos que terminam construindo para si uma falsa serenidade. Uma serenidade artificial. Uma serenidade das palavras doces. Que a pessoa tem uma palavra doce, tem um verbo tranquilo, mas é uma máscara. Porque enquanto tudo vai bem, é bom falar doce, falar tranquilo. Mas no momento em que há uma contenda, no momento em que há um desagrado, no momento em que se apresenta um desafio, a máscara cai. E toda aquela harmonia, todo aquele estado de serenidade vai por água abaixo. E a pessoa vai se mostrando efetivamente como ela é.
Então, a proposta apresentada à luz do Espiritismo, nos apresentada aqui por Herculano Pires, no seu livro O Ser e a Serenidade, não é de o ser humano construir uma serenidade artificial, mas de uma serenidade real. Mas quando ele trabalha, um dos aspectos é a vida serena. E a vida serena não é a plenitude da serenidade, mas é a capacidade que nós todos temos de estabelecer um diálogo entre a inquietude natural que nós trazemos com a serenidade possível de ser conquistada. Então, o encontro, o diálogo entre a serenidade e a inquietude administrada faz com que o indivíduo consiga ter a inquietude de buscar, de não viver um alienado da vida, de não ser a pessoa, sou sereno, vivo meditando fora da realidade. Isso não é serenidade. Isso é alienação. A alienação vem do verbo latino, do verbete latino, alienare, que significa distanciar-se. Então, o indivíduo que é distanciado do mundo não é um indivíduo que esteja no mundo. É um indivíduo que está fora da realidade. É necessário viver a realidade. Mas viver a realidade com instrumentos, para não se deixar, apesar de viver no mundo, não se deixar cair naquilo que Herculano falava, cuidado para não cair na mundanidade. Em outras palavras, seria aquilo que Jesus apresentou. Viva no mundo sem ser do mundo. A proposta é isso. O mundo da mundanidade, ou seja, aquele mundo das coisas, muitas vezes, que nos levam, né, ao processo de desequilíbrio, que nós nos permitimos desequilibrar, desesperar. Então, é o problema daquela situação financeira, ou é a questão da doença, ou é uma relação de perda, ou é um desafio desta ou daquela ordem, e muitas vezes as contingências do mundo, que são essas, né, levam o indivíduo, nos conduzem, né, estimulam a pessoa a entrar num processo de desesperação. E ele então nos vai, diante dessas considerações, ele vai nos propor aquilo que ele chamou de uma trilogia da serenidade, aonde ele apresenta primeiro o aspecto, ele nos diz que é necessário procurar aquilo que nós fazemos, procurar fazer sempre o melhor possível. Buscar a perfeição naquilo que nós fazemos. Não é uma coisa neurótica, o indivíduo ser perfeito, virar uma neurose do indivíduo ser perfeito. Não é isso. Mas é buscar a ideia daquilo que nós fazemos o melhor possível. A gente pode imaginar isso em coisas muito simples da nossa vida. Você imagina alguém vai dizer assim, pô, eu preciso colocar azulejo lá na minha casa. Colocar azulejo na cozinha, no banheiro, seja lá onde for. Você chama um profissional para colocar azulejo, um azulejista. E diz, olha, eu quero botar assim, eu quero fazer o piso lá, né, botar o piso, quero fazer 45 graus e tal. Você faz assim, 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 muito bem. E o indivíduo vai lá e vai começar a fazer. Mas aí você notou, depois que ele começou a botar, você notou que aquele piso, não ficou aquele piso retinho. Né? Ficou aquela coisa assim, vai lá meio, dá uma volta aqui, faz ali e tal. Ficou aqueles pisos desencontrados, azulejos desencontrados. Você, puxa, mas eu paguei a pessoa para fazer uma coisa que ficasse adequada. E a pessoa foi lá e fez algo que não está adequado, não está certo. E quando o indivíduo quer, ele quer o mais perfeito possível. Não há uma perfeição absoluta, mas há uma busca de algo que é mais perfeito possível. Ou seja, você quer que pelo menos aquilo que foi colocado tenha uma linha reta. Você fala, mas eu não sei colocar, então você se aprimore para fazer aquilo. Porque quem quer fazer alguma coisa tem que se aprimorar naquilo. Tem que buscar aprender a fazer da melhor forma possível.
Senão o indivíduo vai botar um azulejo e vai ficar tudo desencontrado. Então, por isso a proposta do Herculano, quando ele diz que nós devemos buscar a fazer bem aquilo que nós, das mínimas coisas, fazer o melhor possível. Porque o grande problema é o problema de consciência do ser humano. O grande problema é esse. O grande desafio é o problema da consciência. E o problema da consciência é aquilo, eu podia ter feito melhor, não fiz. Podia ter feito melhor, mas não fiz. Então, o segundo aspecto que ele considera: nunca te deixe abater. Nunca te permita abater mais tempo. Aquele estado de desânimo, de desesperação, de desesperança. Porque o ato do indivíduo se deixar entrar no estado de desesperança, de negativismo, etc., não vai resolver o problema de ninguém. Pelo contrário, vai aumentar. Então, diante de uma situação, você tem dois caminhos. Você enfrenta a situação, que é possível enfrentar, porque há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. Então, diante de uma situação externa, ou a pessoa enfrenta aquela situação, uma boa dose de coragem, por mais difícil que seja, ou então a pessoa se vitimiza e cai num estado de coitadismo, e aí então entra num estado de desesperança, de negativismo, por que é só comigo e tal, etc., nada dá certo, etc., eu sou a pior das criaturas, enfim, a vida não é boa comigo e tal. E aí isto não vai, em absoluto, mudar o quadro daquele quadro existencial da pessoa. Pelo contrário, isso vai agravar. Então, ele coloca o aspecto de não se deixar bater. Quando você tem os momentos de alto e de baixo, todos temos. Mas tem os momentos de baixa, os momentos mais difíceis, é necessário buscar o fortalecimento para não deixar, como dizia um conhecido, o indivíduo pode até cair, mas não deve se permitir ficar no chão. Sabe aquela música? Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Agora o problema é ficar no chão, é cair e ficar no chão. Esse é o problema. Então, uma boa dose de estímulo faz com que a pessoa retome as suas forças, busque o seu fortalecimento pessoal para poder enfrentar. E o terceiro item é que ele vem ao encontro disso, é dizer: eleva-te sempre às circunstâncias. Essa é uma experiência que Herculano aprendeu muito com Allan Kardec, porque Kardec, em vários momentos, ele nos adverte, ou nos coloca a sua própria experiência pessoal, nos momentos difíceis da sua existência, e foram muitos. Ele procurava colocar-se distante daquela realidade. Porque às vezes, quando nós estamos diante de um problema, diante de uma circunstância, e a gente não consegue enxergar a saída para aquilo, é necessário sair um pouco daquele ambiente, daquele ambiente de preocupação, daquele ambiente mental, colocar-se acima daquela circunstância. Sair um pouco daquela conjuntura para poder olhar mais distante para aquela situação e poder vislumbrar outras possibilidades. Então, colocar-se de uma forma mais distante do problema para poder olhar melhor para aquela situação e poder encontrar outras possibilidades. A gente sempre diz que, muitas vezes, quando a pessoa diz assim: olha, eu não vejo saída, você está olhando para a porta que está fechada. E quando a pessoa está olhando para a porta que está fechada, ela está fixamente olhando para aquela porta, e o seu grau, a sua percepção está voltada para aquela porta. E como ela só está enxergando aquilo, ela não consegue ver, pelo seu foco visual, não consegue ver que existem outras tantas portas que estão abertas. Mas a pessoa não consegue ver.
Por quê? Porque a sua atenção, o seu foco está naquela, está fechado. Então é necessário sair um pouco daquela realidade para poder olhar as outras que estão ali. São outras possibilidades, com outras realidades. Então não se feche muito dentro de uma só perspectiva. E por isso ele disse, então, isso vai levando a pessoa a um estágio que ele chamou de morte serena, que é aquele estágio onde a pessoa, no momento da sua desencarnação, ela enfrenta, ela vivencia com serenidade. Por que ela vivencia com serenidade? Porque a sua vida foi uma vida serena. E a morte, no momento da desencarnação, é um conjunto da somatória das experiências que a pessoa viveu. Então, se a pessoa viveu uma existência desequilibrada, a morte vai ser desequilibrada. A pessoa não vai ter serenidade, porque ela não construiu. Tem que não constrói, não tem. Então, naquele momento vai ser um momento aturdido. Agora, a pessoa que ao longo da sua existência trabalhou dentro de si mesmo para construir um estado de maior serenidade, o resultado disso também é uma morte serena. Então, esta observação, ele nos leva a gente meditar a respeito de que a serenidade é uma busca fundamental para o ser humano. Mas não deve ser artificial. Deve ser uma serenidade construída na base da reflexão. E o Espiritismo, nos diz ele, como é uma doutrina fundamentalmente racional, uma doutrina de base filosófica, ela nos estimula a ter um olhar, uma cosmovisão a respeito da vida. E essa cosmovisão a respeito da vida, que é uma visão ampla a respeito da vida, permite ao indivíduo, desde que a pessoa tenha construído isso, olhar a vida diferente, olhar o desafio diferente, olhar a experiência diferente. E esse olhar diferente sobre o desafio, sobre a experiência, pode sim fazer com que essa experiência, a vivência, o contato com determinadas experiências, possa ser vivenciado de uma forma diferente. E essa forma diferente pode ser a forma da serenidade diante de uma situação desafiadora. Então a pessoa antes enfrentava um problema de desespero. E aí, com o passar do tempo, foi construindo dentro de si uma visão nova a respeito da vida, a respeito de si mesmo, a respeito das contingências existenciais, evolutivas. E isso foi dando à pessoa uma visão diferente da vida. Ela foi construindo dentro de si mesma. E a partir do momento que vai construindo isso dentro de si mesmo, é patrimônio pessoal. Ninguém perde, nenhum ladrão rouba. Esta é a grande riqueza. Porque o resto tudo é temporário e transitório. Agora, esta riqueza, não há ninguém que nos tire. Por isso, esta é a verdadeira riqueza. Então, aí está, quem quiser uma boa leitura, o ser e a serenidade.